Oi, oitavo ano, vejam só. A gente tá. Eu não tive como fazer slides para vocês, porque o meu computador deu um probleminha, mas eu separei umas imagens e eu vou tentar passar para vocês da melhor forma. A gente está estudando a economia da América Anglo-Saxônica. A economia, a gente já sabe, a América Anglo-Saxônica é o Brasil, é os Estados Unidos e o Canadá. Então, assim, como é a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos? Como é essa relação entre Brasil e Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o principal país exportador e importador da América Anglo-Saxônica, né? O principal país norte-americano que importa e exporta. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos, ela é uma relação muito importante. Eles são grandes parceiros comerciais, né? A gente sabe que há uma parceria comercial de importação e exportação entre Brasil e os Estados Unidos muito grande, mas isso não impede que haja alguns problemas, alguns desentendimentos. O Brasil já chegou a denunciar os Estados Unidos até a OMC, a Organização Mundial do Comércio, por causa do protecionismo norte-americano, né? Há algumas barreiras comerciais que eles colocaram que prejudicaram o Brasil, fizeram com que o Brasil denunciasse. Então, embora eles sejam grandes parceiros comerciais, há alguns problemas grandes devido ao protecionismo norte-americano. Quais são os principais fatores industriais nos Estados Unidos? Qual é o principal fator do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos ele é tão importante? Os Estados Unidos, primeiro, ele é rico em recursos minerais, né? Os Estados Unidos ele é rico em recursos minerais, em recursos energéticos, tem muito petróleo, carvão, gás natural, minério de ferro, cobre, bauxita. E os Estados Unidos é o quinto maior produtor mundial de petróleo, né? Petróleo cru, o 11º em reserva de petróleo e o terceiro maior produtor mundial de refinados, além de ocupar o segundo lugar no maior consumo de petróleo no mundo. O país ele ainda possui reserva de carvão, é o segundo maior consumidor de energia elétrica. Então, assim, a atividade industrial dos Estados Unidos ela é muito grande, né? E por isso ele precisa de vários produtos para poder gerar energia elétrica. Então, além de produtor, ele é consumidor de vários tipos de produtos de energia elétrica. Isso faz com que a atividade industrial nos Estados Unidos é imensa, intensa, muito grande mesmo. Tanto na área agrícola quanto na área do setor primário, tanto nas áreas do setor primário, secundário e terciário, né? A atividade industrial ela é voltada para todas as áreas. Aí a gente chega, né? O que são belts agropecuários? Os Estados Unidos ele tem um sistema agrícola diferente. Ele trabalha com belts agropecuários. O que são esses belts? São áreas, principalmente na planície central, especializadas em monoculturas. O que são monoculturas? Em produzir apenas um produto. E ele forma um celeiro agrícola norte-americano. Então tem os belts do cinturão de algodão, que é o Cotton Belt, que só produz algodão. Tem o cinturão do leite, que é o Dairy Belt. O cinturão do trigo, o Wheat Belt. O cinturão do milho, Corn Belt. O da pecuária, Ranching Belt. E o da fruticultura, Fruit Belt. Então, assim, vão ter cinturões, áreas dentro dos Estados Unidos, em que eles produzem monoculturas, uma coisa só. Ou criam animais em larga escala para produzir para a indústria. E isso é chamado de belts. São os belts agropecuários, certo? São cinturões agrícolas. E também a criação de animais e produção monocultura, né? Que abastecem o país inteiro. São grandes áreas, plantations enormes, né? E criações enormes para poder abastecer o país. Também para exportação. Aí, lembrando que na América do Norte nós temos o NAFTA, né? O NAFTA é o bloco econômico, o NAFTA é o Acordo de Livre Comércio entre os países da América do Norte. Então, temos Estados Unidos, Canadá e México, que pertencem ao NAFTA. Há um acordo de livre comércio entre os países do NAFTA, esse bloco econômico, que foi criado em 1988, há 32 anos. Há um acordo de livre comércio apenas entre Estados Unidos e Canadá.
né? Mas não há um acordo de livre circulação de pessoas, não há, é só comércio. O México entrou em 92 e o NAFTA entrou em vigor em 94. E estabeleceu o prazo de 15 anos para a eliminação de todas as barreiras alfandegárias, para eliminar todas as taxas de alfândegas. Então, eles são um acordo comercial, mas não circulação de pessoas, né? Lembrar sempre disso. A questão da imigração, da circulação de pessoas entre eles ainda é proibida. Esse é o Bloco Econômico da América do Norte. Mas vamos falar um pouquinho da economia dos Estados Unidos, né? Desculpa, ainda tô com rinite, como sempre, né? A economia dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos, ela alcançou em 2016 o produto interno bruto de 18 trilhões de dólares, sendo responsável por mais de 1/4 do produto interno bruto mundial. Então, assim, a economia dos Estados Unidos é muito grande, né? Os principais produtos exportados pelos Estados Unidos são gêneros agrícolas, como soja, fruta, milho, bens de capital, aeronave, autopeça, computadores, equipamento de telecomunicação e bens de consumo, automóveis e medicamentos. Basicamente é isso. Vamos falar um pouquinho da economia do Canadá também, né? Os destaques da produção industrial do Canadá são os setores da madeireiro, papel e celulose. Então, o destaque mesmo da produção industrial no Canadá é papel e celulose. Siderúrgica, eletrônico, equipamento de transporte e aviação, telecomunicação e também informática, tá certo? As indústrias do país estão localizadas principalmente na região dos Grandes Lagos e arredores de Vancouver, na costa oeste. Então, essas são as principais informações sobre a economia do Canadá. E só para a gente lembrar, esses países pertencem ao G7, que é o grupo dos 7 países mais influentes do mundo, né? Um grupo internacional composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido. Embora a União Europeia também esteja representada. Então, assim, são o G7, o grupo dos 7 países mais importantes economicamente no mundo. Eu acho que eu falei tudo que era importante para vocês. Espero que vocês tenham entendido bem. E qualquer dúvida a gente tira amanhã na aula, tá certo? Um cheiro.